Olá, meus amigos, de volta e agora para tratar sobre um princípio importantíssimo da justiça eleitoral, seguramente aquele que é mais cobrado nas provas de concurso público, que é o princípio da anualidade eleitoral. Pessoal, esse princípio está expressamente previsto lá na Constituição Federal, no artigo 16. O mais importante aqui é você guardar a literalidade desse dispositivo. Por quê? Porque é a forma como ele costuma ser cobrado. O princípio da anualidade, quando ele é cobrado em prova, normalmente ele cai apenas trazendo a literalidade desse dispositivo. Então a gente vai ler esse dispositivo juntos, mas mais do que decorá-lo, é importante que você entenda a finalidade desse dispositivo, já que ele pode inclusive ser matéria de questão discursiva. Então muita atenção, porque esse princípio ele foi muito discutido recentemente por aplicação da Lei Complementar número 135 nas eleições de 2010. Houve uma grande discussão envolvendo TSE e STF em relação à possibilidade ou não da aplicação da Lei 135, né, que é a lei da ficha limpa, nas eleições de 2010, e a discussão que se travou justamente foi sobre a incidência ou não do princípio da anualidade nessa lei. Uma outra coisa importante, esse princípio da anualidade, ele é também conhecido na doutrina como o princípio da anterioridade eleitoral, toma nota disso, ou como o princípio da antinomia eleitoral. Então, se eu falar anterioridade eleitoral, anualidade eleitoral ou antinomia eleitoral, eu estou me referindo a esse mesmo princípio previsto no artigo 16 da Constituição. Então, vamos lá à redação desse dispositivo. Vou colocar até só o slide para você. Olha o que diz, então, o artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, porém, não se aplicará à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Pessoal, presta atenção. Lei que alterar o processo eleitoral, ela entra em vigor imediatamente, na data da sua publicação, ok? Mas ela só é aplicável para a eleição que ocorra após um ano do início da sua vigência. É isso que você precisa guardar aqui. Mas vamos entender melhor esse dispositivo para a gente conseguir guardar bem essa conceituação. Primeiro vamos entender a finalidade do princípio da anualidade. A finalidade, pessoal, ela foi introduzida na Constituição, esse texto, o artigo 16, ele é um texto originário, né, já estava previsto na Constituição desde o início, sofreu uma pequena alteração por conta de uma emenda constitucional, para ficar mais claro a finalidade do dispositivo, mas essa AD aqui, 3.553, ela traz um conceito bastante interessante do princípio da anualidade. Olha só o que diz. A anualidade eleitoral tem por finalidade impedir a deformação do processo eleitoral mediante alterações casuisticamente nele introduzidas, aptas a romperem com a igualdade de participação dos que nela atuam como protagonistas principais, ou seja, as agremiações partidárias e também os próprios candidatos. Então a grande finalidade do princípio da anualidade é impedir alterações casuísticas na legislação eleitoral. Professor, o que são alterações casuísticas? Alterações casuísticas são aquelas que têm por finalidade favorecer ou prejudicar alguém em específico. Ao longo do período eleitoral e do período que antecede a realização de eleições, acontecem uma série de situações envolvendo aí os atores que vão participar do pleito eleitoral. E muitas vezes, em razão da correlação de forças, a maioria parlamentar ela pode estabelecer regras que visem prejudicar ou mesmo beneficiar alguém específico. O princípio da anualidade ele tem justamente por finalidade impedir que essas situações sejam verificadas no pleito eleitoral, de forma a possibilitar que as regras do jogo sejam alteradas previamente, ok? As regras do jogo não podem ser alteradas depois que a disputa já se iniciou, ok? É um princípio conhecido também como rules of the game, né? Para usar uma expressão em inglês aí bem bonita, né? Quem usa essa expressão é o professor Thales Tácito, tá bom? Então, grande finalidade aí do princípio da anualidade eleitoral, impedir alterações
casuísticas na legislação eleitoral. Bom, entendida a finalidade, a gente pode então ir para aquela questão envolvendo a vigência e a eficácia da lei que altera o processo eleitoral. Vamos voltar aqui na redação do artigo 16. A lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da sua publicação, mas ela só é aplicável, ou seja, após um ano da data da sua vigência. Vamos falar inicialmente sobre vigência da lei eleitoral. Pessoal, não sei se você já ouviu essa expressão, se você é formado em Direito, já, se você não é, você não pode ter ouvido ela ainda, que é a expressão conhecida como vacatio legis. Pessoal, vacatio legis é uma expressão latina que designa o tempo que medeia a publicação de uma lei e o início da sua vigência. Em regra, no nosso país, uma lei, ela, se não for expressamente dita, a partir de qual momento ela passa a viger, ela tem uma vacatio legis de 45 dias. Então, o que acontece? Existe o devido processo legislativo, a lei ela passa pela Câmara, pelo Senado, depois vai à sanção do presidente da República e é feita a sua publicação. Após a sua publicação, se a lei não fala nada, ela só vai ter vigência depois de 45 dias, por força do Código Civil e da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Agora, no caso da lei que altera o processo eleitoral, não existe essa vacatio legis, não existe esse tempo que medeia aí a publicação e a vigência. Por quê? Porque a lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, ela tem vigência imediata. Mas, professor, o que é vigência? Pessoal, vigência tem a ver com a existência jurídica da norma. A vigência significa que a lei foi incorporada ao ordenamento jurídico. Isso é vigência, ok? Incorporação de uma regra que passou devidamente pelo processo eleitoral ao ordenamento jurídico de forma válida. Quando eu digo que uma lei é vigente, eu estou dizendo que essa lei integra o ordenamento jurídico. Agora, vigência e eficácia são conceitos distintos. Vigência tem a ver com a existência jurídica da norma, eficácia tem a ver com a aptidão da regra a produzir efeitos, ou seja, tem relação com a sua aplicabilidade. No que toca à lei que altera o processo eleitoral, essa lei ela tem vigência imediata a partir da data da sua publicação, mas a sua aplicabilidade é diferida no tempo. O que isso significa? Significa que ela não pode produzir efeitos imediatamente. Ela só vai poder produzir efeitos à eleição que aconteça após um ano da sua entrada em vigor. Então repare que são conceitos completamente distintos. A lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data da sua publicação, mas ela só tem eficácia, só tem aplicabilidade para a eleição que acontecer após um ano da sua entrada em vigor. Beleza? Pessoal, isso aqui é o mais importante. Tá? É importante que você guarde bem essa diferenciação e a partir de qual momento tem início a vigência da lei eleitoral, que altera o processo eleitoral, e a partir de qual momento tem início a sua eficácia, ou seja, a sua aplicabilidade. Essa discussão aqui foi muito importante em relação à lei da ficha limpa. Por quê? Porque a lei da ficha limpa ela foi editada em junho de 2010, ou seja, a menos de um ano da eleição que aconteceu em outubro daquele ano. A grande discussão que houve é, incide ou não o princípio da anualidade eleitoral nessa lei. Para a gente ainda entender o princípio da anualidade, a gente precisa entender o que é processo eleitoral. E essa é a grande discussão que foi travada nos tribunais em relação à aplicação ou não da Lei 135 às eleições de 2010. Vamos entender então um conceito de processo eleitoral trazido pela doutrina. Olha só o que diz o professor Rodrigo Lopes Ilho. Processo eleitoral corresponde ao conjunto de regras coordenadas entre si que objetivam disciplinar os aspectos materiais necessários ao exercício do sufrágio. Então, primeira coisa, pessoal, processo eleitoral, na acepção trazida pelo artigo 16 da Constituição, nada tem a ver com processo judicial eleitoral, ok? Conjunto de procedimentos judiciais eleitorais, não é isso, ok? Nada impede que uma lei que altere a tramitação de um processo eleitoral tenha eficácia de forma imediata. Não é isso que a Constituição quis resguardar. A Constituição quis resguardar a alteração de qualquer regra relativa ao processo eleitoral, entendido aqui de forma mais ampla, entendido aqui como um conjunto de regras destinadas ao exercício
do sufrágio, ok? Ao dia das eleições e assim por diante. Essa discussão, como eu falei, ela foi tratada inicialmente pelo TSE em duas consultas que versaram sobre a aplicação da Lei 135 e posteriormente pelo STF. Antes da Lei 135, a jurisprudência do STF ela oscilou na conceituação do que é processo eleitoral. Inicialmente, entendeu-se que o processo eleitoral ele é dividido em fases. E aí eu vou tomar a liberdade aqui de convidar você para vir para a lousa junto comigo, para a gente entender uma disposição que ficou trazida na jurisprudência do STF desde longa data, né? Então, o princípio da anualidade eleitoral, ele já foi questionado lá em 1990, por ocasião da aplicação da Lei 64/90 às eleições que aconteceram naquele ano. Naquela oportunidade, o STF entendeu que era aplicável a Lei 64/90, ainda que ela tivesse sido editada há um ano antes da data das eleições. E aí o que ficou mais ou menos consolidado na jurisprudência do STF é que o processo eleitoral ele se desenvolve em fases. Então, o processo eleitoral ele pode ser dividido pela jurisprudência do STF em três fases. A primeira fase é uma fase pré-eleitoral. Primeira fase, deixa eu colocar como fase aqui para ficar mais bonitinho. Primeira fase é a fase pré-eleitoral. Aqui eu estou tratando das regras que envolvem a escolha dos candidatos pelos partidos políticos e também a realização das convenções partidárias. Uma segunda fase é a fase eleitoral propriamente dita. E aqui eu estou me referindo à realização das campanhas eleitorais. Então, todas as regras relativas a registro de candidatura, a propaganda eleitoral e a realização das eleições, o dia da eleição propriamente dito. E, por último, eu tenho uma última fase, a terceira fase do processo eleitoral, que é a fase pós-eleitoral. E aqui eu estou me referindo a regras que envolvam a apuração das eleições e também a diplomação dos candidatos. Então, por essa conceituação, o STF entendia que as regras que alterarem o processo eleitoral são essas daqui. São regras que digam respeito à primeira fase do processo eleitoral, indo até a fase da diplomação. Então, o que o STF fazia era designar no tempo um lapso temporal, ou seja, o processo eleitoral ele tem início com a convenção partidária e ele se encerra com a diplomação dos candidatos eleitos. Vamos voltar aqui para o slide para a gente continuar discutindo essa conceituação do processo eleitoral e entendemos aqui a extensão da decisão do STF em relação à aplicação da lei da ficha limpa. Então, repare, o STF entendeu, então, inicialmente, que o processo eleitoral ele tem início com a realização das convenções partidárias, indo até a data da diplomação dos candidatos. Então, qualquer regra que alterasse algum desses assuntos estaria sujeito ao princípio da anualidade eleitoral. Com base nesse entendimento, pessoal, o TSE, respondendo a uma consulta formulada por um senador da República, entendeu que a lei complementar número 135, por tratar de inelegibilidade e, portanto, não tratava especificamente de alguma das fases do processo eleitoral, ela não precisaria observar o princípio da anterioridade ou da anualidade eleitoral. Por quê? Porque ela não alterava o processo eleitoral. O TSE entendeu, então, por essa conceituação mais restrita do que é processo eleitoral, observando, inclusive, o que tinha sido construído na jurisprudência do STF. No entanto, essa matéria chegou ao crivo do STF. E aí o STF entendeu de forma diversa, pacificando, então, a sua jurisprudência. O STF alterou o entendimento do TSE nesse ponto e assentou a incidência do princípio da anualidade à lei da ficha limpa. Ou seja, a lei da ficha limpa não poderia ser aplicável às eleições que aconteceram em 2010, porque ela foi editada, ela entrou em vigência há menos de um ano da eleição de 2010, portanto, ela não poderia ser aplicada àquela eleição. E aí a interpretação que o STF deu
foi de que a fase pré-eleitoral, ela não tem início apenas com a convenção partidária, mas ela tem início muito antes. Desde a filiação dos candidatos, um ano antes das eleições e assim por diante, ali já tem início a fase pré-eleitoral. Então, portanto, o STF deu uma conceituação mais ampla ao que se considera a fase pré-eleitoral e entendeu que qualquer regra que altere alguns dos procedimentos nessa fase, ou que diga respeito a alguns dos procedimentos nessa fase, deve-se observar o princípio da anualidade eleitoral. E, portanto, afastou a incidência da Lei Complementar número 135 às eleições que aconteceram no ano de 2010. Vamos dar uma olhadinha aqui no teor, e um trecho do teor do voto do ministro Gilmar Mendes, que foi o relator desse recurso extraordinário que justamente pacificou o entendimento de que a Lei 135 não se aplicava às eleições de 2010. Olha só o que ele diz. A fase pré-eleitoral começa muito antes com a própria filiação partidária e a fixação do domicílio eleitoral dos candidatos, assim como o registro dos partidos políticos no Tribunal Superior Eleitoral. Então reparem aí que o ministro Gilmar Mendes deu uma conceituação muito mais ampla do que significa a fase pré-eleitoral. Então qualquer regra que diga respeito a alguma situação envolvendo essas matérias aqui, ainda que antes da convenção partidária, ela se submete, portanto, ao princípio da anualidade eleitoral. O TSE, mais recentemente, pôde se manifestar sobre a aplicação da mini-reforma eleitoral de 2013 às eleições de 2014 e entendeu também que se sujeitaria ao princípio da anualidade eleitoral, seguindo então essa jurisprudência que se criou. Então repare, o princípio da anualidade, ele tem por finalidade resguardar a igualdade de participação entre candidatos, partidos políticos, impedindo a criação de deformações ao longo do processo eleitoral, deformações que incidam de forma casuística, beleza? Guarda, portanto, então, o entendimento do STF, esse entendimento mais amplo em relação àquilo que é considerado processo eleitoral. Muito bem, pessoal, matamos aí o princípio da anualidade, a gente teve a oportunidade de estudar em detalhes esse princípio. Na sequência, então, a gente retoma o nosso estudo do direito eleitoral. Até mais.